Já que a Bitcoin é digital, eu posso copiar uma e replicar infinitamente até ficar bilionário, né? Este é o Visão Libertária, sua fonte descentralizada de informações. Muitas pessoas ainda têm dúvidas e receios de como um sistema descentralizado, como a rede do Bitcoin, pode funcionar de maneira eficiente e resistente, sem que hajam agentes maliciosos na rede e sem que a rede seja comprometida. Uma das formas de tentar explicar isso é utilizando o conceito da teoria dos jogos juntamente à alusão ao problema dos generais bizantinos. A partir de alguns fundamentos e conceitos, podemos entender o algoritmo de consenso, o Proof of Work, como foi idealizado por Satoshi Nakamoto e como isso foi uma ideia genial para resolver o problema da falha bizantina. A teoria dos jogos é um conceito fundamental para entender o desenvolvimento das criptomoedas, sendo uma das razões pela qual a Bitcoin está prosperando desde 2009. Essa teoria é um método de matemática aplicada usado para estudar o comportamento dos indivíduos quando estes são postos em situações em que as tomadas de decisões são feitas de forma racional. Nesse sentido, é idealizado um cenário, o jogo, que é o ambiente de interação. E nesse cenário, os jogadores, que são os indivíduos, tendem a agir de forma racional quando seus resultados estão interligados a decisões de terceiros ou às regras do jogo. Assim, um jogo é vislumbrado como uma interação estratégica entre indivíduos e, nesta interação, a interdependência recíproca. Este conceito foi elaborado na área econômica para investigar padrões comportamentais dos negócios, mercados e consumidores. Os jogos teóricos são usados como ferramentas para examinar o potencial comportamental dos indivíduos que estão interagindo e os possíveis resultados das suas ações dentro de uma determinada circunstância. Para facilitar um pouco o entendimento, um dos exemplos mais comuns para tentar vislumbrar a teoria dos jogos é o dilema do prisioneiro. Por exemplo, o dilema do prisioneiro basicamente consiste em um cenário onde se tem dois prisioneiros que estão sendo interrogados depois de terem sido presos por cometer um crime. Nesse cenário, os prisioneiros estão sendo interrogados em salas diferentes e o promotor que os interroga tenta fazer com que um entregue o outro pelos crimes cometidos. É uma espécie de delação premiada. E nessa situação, se o prisioneiro A entregar o prisioneiro B, o A fica livre e o B fica preso por 3 anos. Só que, para isso, o B teria de ficar calado. Entretanto, há a possibilidade de um delatar o outro. Aí, nesse caso, os dois seriam presos por 2 anos. E há a última possibilidade, que é nenhum dos dois delatar o outro. Nesse caso, ambos vão presos, porém só ficam 1 ano, por falta de provas. Para tentar ajudar no entendimento, caso você tenha assistido ao filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, vai se lembrar que o Coringa fez algo muito parecido com os cidadãos de Gotham no final do filme. Do ponto de vista individual, a melhor opção seria o A delatar o B e sair livre, enquanto que o B vai preso ou vice-versa. No entanto, não há como prever se o outro prisioneiro ficaria calado ou não. Logo, a melhor opção de verdade seria nenhum delatar o outro, pois assim, mesmo que eles fossem presos, só passariam 1 ano ao invés de 2. Esse dilema tem diversas variantes, mas com essa simples alusão, é possível entender como a teoria dos jogos investiga o comportamento humano e os possíveis resultados de acordo com a tomada de decisão dos indivíduos. A teoria dos jogos, quando aplicada às criptomoedas, possui uma importante função, pois é usada para desenvolver um sistema econômico seguro e confiável, como é o do Bitcoin. Essa teoria deu início ao conceito de criptoeconomia, que é basicamente a aplicação dos estudos de economia alinhados aos protocolos de blockchain e as consequências que esse protocolo pode apresentar. A criptoeconomia estuda o comportamento dos nodes, baseado nos incentivos que o protocolo oferece, assim, analisando as decisões mais prováveis dos nodes. Para quem não sabe, os nodes, ou os nós, têm muitas funções na blockchain, mas são principalmente os validadores de cada transação de Bitcoin. A combinação de teoria dos jogos com criptografia
representa uma propriedade que chamamos de BFT, Byzantine Fault Tolerance, ou tolerância à falha bizantina. O esquema de falha bizantina faz parte do problema dos generais bizantinos, que é facilmente aplicado à blockchain e nos faz entender o algoritmo de consenso. Esse conceito foi concebido em 1982, com um dilema que ilustrava um cenário onde um grupo de generais bizantinos poderiam ter dificuldades de comunicação na tentativa de chegar a um acordo sobre como iriam agir em um movimento de guerra. Nesse contexto, cada general tem seu próprio exército e cada um deles está em uma região diferente da cidade em que pretendem atacar. Os generais precisam se comunicar entre si a fim de chegarem a um acordo sobre se irão atacar ou não aquela região. Não importa qual a decisão que eles tomem, o que importa é que todos ajam em consenso para executar as táticas em conjunto e de maneira harmoniosa. Nesse contexto, diversas coisas podem ocorrer entre o processo de comunicação, mas no fim, quando todos conseguirem se comunicar e chegar a um consenso sobre como irão agir, pode ser que um ou outro general deseje agir de maneira maliciosa, mesmo tendo ido de acordo com o consenso anteriormente, o que levaria a um desastre na ação executada. Isso é o que chamamos de falha bizantina. Se formos aplicar esse conceito dos generais à blockchain, é como se cada node da rede fosse um general e cada node precisasse entrar em consenso com o outro sobre o estado atual do sistema. No entanto, em uma rede distribuída, é necessário que pelo menos 2/3 da rede estejam de acordo e sejam confiáveis, agindo de maneira honesta. Dessa forma, se a maioria for de acordo, isso evita uma falha generalizada, mesmo que uma pequena parte haja de maneira maliciosa. Portanto, como é citado acima, um sistema que possui a propriedade de BFT, ou seja, a propriedade de resistir à falha bizantina, é um sistema que tem a capacidade de continuar operando de maneira eficiente, mesmo que alguns nodes da rede desejem agir de maneira maliciosa. Existem diversas maneiras de construir um sistema BFT para que ele possa resistir à falha bizantina. Uma dessas maneiras é elaborar um mecanismo de consenso. Nesse caso, o algoritmo do Bitcoin é o Proof of Work. O Proof of Work é o algoritmo de consenso criado por Satoshi Nakamoto. É um mecanismo que garante que os usuários não gastem um dinheiro que eles não têm o direito de gastar, ou seja, não ajam com maliciosidade dentro da rede. Ele serve para evitar o gasto duplo ou double spending. Em um sistema de dinheiro digital, é possível que ocorra o gasto duplo, pois se trata de algo que está registrado em uma rede e, por isso, poderia ser um ativo simplesmente copiado e usado para realizar transações várias e várias vezes. Pensando como se fosse um arquivo que você baixa no seu computador, copia ele e manda para várias pessoas. O Proof of Work utiliza de teoria dos jogos e criptografia para funcionar como um algoritmo de consenso eficiente. Esse algoritmo, alinhado ao processo de mineração, juntamente com técnicas criptográficas, é o que faz a rede da blockchain ser tão segura. Criptomoedas que utilizam o algoritmo Proof of Work incentivam os nodes da rede a agirem de maneira honesta. Caso contrário, eles perdem todos os fundos que arrecadaram com o incentivo e são expulsos da rede. A aplicação da teoria dos jogos é para modelar e examinar como os seres humanos se comportam e tomam decisões com base em sua racionalidade, e nessa teoria sempre devem ser considerados cenários de redes distribuídas. Graças ao equilíbrio entre teoria dos jogos e criptografia, o algoritmo de consenso Proof of Work foi capaz de tornar a blockchain do Bitcoin um sistema descentralizado resistente a ataques. Vale ressaltar que o nível de segurança de uma blockchain depende muito do seu protocolo, que é diretamente relacionado ao número de participantes da rede. Sendo assim, grandes redes distribuídas são mais confiáveis que outras redes menores. Lembre-se disso sempre que alguém vier com a ideia de que é possível dar Ctrl+C e Ctrl+V numa Bitcoin e ficar bilionário no processo.
Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Felipe Ojeda e Eduarda Lobato. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!